Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste nosso Narrativas Compartilhadas. Hoje nós temos o prazer de ouvir o nosso querido amigo Salvador Mor de Lima. O Salvador foi nosso companheiro de trabalho durante muitos anos no Colégio Dom Aguirre, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que se transformou na Uniso. Aliás, o Salvador participou da comissão de criação da Uniso. Também é pai de 3 filhos que foram alunos do Colégio Dom Aguirre, Levi, Lina e Lívia. O Levi e a Lina participaram do grupo de teatro Catarsis, apresentando-se na peça O Anjo Calminho, de Georges Onet, quando eu era diretor do grupo de teatro. O Salvador vai contar um pouco da sua história como professor, escritor, membro da Academia Sorocabana de Letras e também como pai de alunos que participaram de atividades teatrais na escola. Ele fará também um pequeno relato e apresentará seu ponto de vista sobre isso. O Salvador nasceu em São Paulo. Ele depois... Bom, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Mas a formação dele foi aqui em Sorocaba mesmo, né? E quando ele depois, mais tarde, depois de passar pelo ginásio, na primário ginásio, antigos, né? Primário ginásio, ele fez a faculdade de matemática, né? Licenciatura em matemática em Sorocaba, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, se transformou na Uniso depois, né? Isso foi em 1972. Cursou bacharelado em Direito na FAD, também aqui em Sorocaba, em 1983, e o bacharelado em Teologia, em 2004. Fez a especialização em Análise Matemática, aqui também pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1974. Mestrado em Teologia, em Londrina, em 2004. Mestrado em Educação na Uniso, construiu os créditos em 2000, qualificação mestrado em Ciências da Comunicação ECA, USP, em 1985, e dentre as ações sociais mais relevantes dele, como eu já disse, foi membro da comissão que criou a Uniso, de 1990 a 95, foi pastor presbiteriano, né, atualmente jubilado, ou aposentado, como se diz, né? E membro do Conselho Deliberativo do Esporte Clube de São Bento. Foi professor na rede pública estadual, de 1970 a 91, e professor da Uniso, de 1974 a 2000. Ele publica como Salvador Mor, né, dentro do currículo literário dele. A obra publicada dele é Contos de um Imigrante Digital, pela editora sanroquense, em 2017. Ele também tem um blog, né, como Salvador Mor, e com textos autorais, contos, crônicas, parábolas, poemas e aforismos, e participação também literária nas redes sociais, tanto pelo Facebook, como também pelo Instagram, como Salvador Mor. E o Salvador é membro da Academia Sorocabana de Letras. Querido Salvador, seja bem-vindo. É um grande prazer revê-lo e ouvi-lo aqui agora contando um pouco da sua história para nós. Então, seja bem-vindo, esteja à vontade para contar um pouco da sua história, da sua vida, da sua formação, e vamos bater um papinho aqui. Prazer. Prazer, Samuel. Roberto Samuel, sempre tão querido. Um pouco antes de iniciar a gravação, estávamos comentando aqui em off que eu fui fazer, instalar um aplicativo dessas fintech, esses bancos modernos que são todos digitais. E eles exigiram que eu tirasse uma foto com o próprio aplicativo. E eu saí horrível. Então, eu postei algo que o pessoal riu bastante, dizendo incrível, né?
como eu me pareço comigo mesmo. Porém, eu ouvindo esse breve currículo, meu currículo daria algumas páginas. Eu gostaria até de excluir algumas dessas páginas, mas eu mandei um currículo resumido. Mas mesmo assim, ouvindo, eu falava, meu Deus, será que eu fiz tudo isso mesmo? Foram 72 anos, bastante preenchidos, com muitas esperanças e algumas realizações. Pode notar que é algo bastante estranho alguém de matemática se tornar escritor, alguém do direito se tornar teólogo. E uma colega, uma vez, talvez querendo falar uma outra coisa, ou pretendendo talvez me elogiar, ela, diante desta miríade de coisas pelas quais eu me interesso, para satisfazer a grande curiosidade, que é o que me move, e o desejo de servir, ela falou, Salvador, você é muito ambíguo. Eu ri bastante, né? Porque eu acho que ela queria dizer alguma coisa, e ambíguo é, por si mesmo, uma palavra bastante ambígua, né? Eu recebi como elogio e mantive a amizade. Eu, como disse o Roberto Samuel, eu só nasci em São Paulo. Mas tive o privilégio de nascer no Belenzinho, que é parte daquela região do Brás, lá onde o leite já sai fervendo, sabe? E com aquele sotaque italiano. Mas eu não tenho nenhuma lembrança de São Paulo, mas quando chegamos em Sorocaba, depois de ter morado algum tempo em Rio Claro, até os 4 anos, eu tive problemas com esse falar cantado lá do Brás. Era assim que a gente falava. E eu me esforcei tanto para chegar a um sotaque bem sorocabano que eu estou até elaborando um projeto, ele já está bem adiantado, sobre filosofia caipira. Eu já tenho até composições musicais de modas de viola e outras músicas caipira raiz, e isso me alegra bastante. E a filosofia caipira é um desafio que eu me propus, porque há quem ache que para filosofar é necessário o uso de uma linguagem mais elaborada, de uma norma culta, e eu, então, usando o linguajar próprio do caipira, com a sua inflexão peculiar e com seu vocabulário bastante singular, então eu tenho elaborado pequenos textos de reflexões e eu sempre encerro com uma saudação a um filósofo no qual eu me inspirei. Posteriormente, eu vou começar a publicar esses pequenos textos da filosofia caipira, que são feitos por um personagem, um alter ego do Salvador, caipira, que é chamado Vadozinho Arroio. Alguém tentou colocar em mim esse apelido quando era criança, não pegou, mas eu mesmo me apropriei dele, criando esse personagem. Então, chegamos em Sorocaba. Aos 7 anos, eu fui estudar no Grupo Escolar Visconde do Porto Seguro, que existe ainda, bastante tradicional. Fiz lá o primeiro ano, e os outros 3 anos eu fiz no Grupo Escolar Senador Vergueiro, que nós tínhamos então mudado para Vila Hortência, que é onde eu passei o resto da minha infância, adolescência e grande parte da minha juventude. A propósito, eu faço parte de uma confraria chamada Amigos da Vila Hortência.
A amizade mais recente que tem lá tem 60 anos de amizade. E nós, até antes do início da pandemia, nos reunimos todas as últimas quintas-feiras do mês para tocar essas reminiscências. Seria a hora do vovô, vamos dizer assim. É um grupo amigos da Vila Hortência. E inspirado nesse grupo, havia muita gente querendo entrar nesse grupo. E nós sugerimos que formassem outro grupo. E temos notícia de que pelo menos mais um grupo se inspirou nessa iniciativa e formou uma outra confraria de amigos da Vila Hortência, o pessoal mais ligado ao ginásio de esportes. Então, eu tenho algumas lembranças desse tempo do ensino primário, onde eu consegui ser desde o que é chamado de fila C. Eu não sei se todos sabem disso. A segregação não era apenas econômica, não era apenas racial, não era apenas relativo ao capacitismo, mas a segregação era dentro da sala de aula. Então, alunos bons não sentavam nem perto de alunos mais ou menos. E os mais ou menos se distanciavam dos péssimos alunos. Então, os professores dividiam as classes em fila A, fila B e fila C. Eu fui muitas vezes fila A, inclusive ganhando medalha. Mas meu desejo mesmo era estar na fila C, porque lá estavam os meus amigos, rebeldes, os desajustados, né? Os neurodivergentes, né? Os maluquinhos da época. E lá que eles estavam, os que jogavam, eram ruins da escola, mas eram bons de bola. Então, eu queria estar lá. E uma vez eu consegui. Minhas notas foram tão baixas que eu consegui ir para a fila C. Mas a professora, muito injustamente, por consideração ao meu pai, que ia de cada 15 dias na escola para saber como estava indo, portanto, era um pai e uma mãe interessados, nós tínhamos enciclopédia em casa, o que era uma coisa raríssima nas famílias que, em geral, nem apoiavam o estudo dos seus filhos. A professora, então, em homenagem ao meu pai, criou uma fila chamada fila B atrasada. Ou seja, eu nunca tive o privilégio de ir para a fila C, que é onde eu gostaria de estar. Aí, terminado o primário, corresponderia hoje às 5 primeiras séries do ensino fundamental. Eu fui para o chamado ginásio, para o qual você tinha que submeter um exame chamado Exame de Admissão ao Ginásio. Eu prestei o exame, classificado para entrar na Escola Municipal, Ginásio Municipal Dr. Aquiles de Almeida. Hoje funciona ainda na região, mas na época funcionava ao lado do ginásio de esporte, num prédio bem antigo. E lá, então, eu fiz o ginásio, e aos trancos e barrancos, porque tive sérias dificuldades de adaptação à escola. Como disse meu neto outro dia, a escola é para os fracos. Ele está terminando a 5ª série, está com 10 anos, detesta a escola. Ele gostou dessa escola online. E assim, quando ele enjoa, a gente surpreende ele dormindo na aula, daí a professora chama. Então, eu fiz lá o ginásio, tive também bons professores. Voltando ao grupo escolar, eu gostaria de fazer uma menção aqui à professora Elisa Castilho, que ela mantinha na casa dela, ela dava aula para a gente de manhã, mas mantinha na casa dela umas aulas de reforço, sem nada ganhar, evidentemente, dispondo um espaço da casa dela para reforçar o ensino dado de manhã, para recuperar alunos que estavam com algum atraso e
se adiantando a algo que mais tarde seria institucionalizado, que são aulas de reforço, de recuperação, coisas assim. E aquilo funcionava e guardo disso uma grande memória. Uma memória muito interessante. Já do ginásio, eu tenho boas recordações. A propósito, apenas lembrar que, para minha frustração, os professores não gostavam das minhas redações. Sabe, faltava aqueles olhos verdes, aquela nuvem que pairava no ar. Eu era meio seco, algo irônico. Então, na verdade, eu não insultava ninguém, mas era irônico, às vezes costumava parodiar. E já no ginásio, eu escrevia pequenas peças que eram montagens de esquetes cômicas, e nós, os colegas, representávamos essas peças para ganhar uns pontinhos na disciplina de português com a professora Dulce Cagale. Na verdade, foi a única vez que eu tive aulas proveitosas de gramática. Uma professora Dulce Cagale. O que eu aprendi com ela foi o que eu aprendi. Mais tarde, eu tive que rever algumas coisas, até porque, durante a minha vida, nós passamos por várias reformas ortográficas. E eu passei a odiá-las, porque quem as faz talvez não tenha noção da dificuldade que é alfabetizar alguém. E depois ter que realfabetizar. Eu me lembro que minha avó mandava cartas, e a carta era naquela ortografia antiga. A propósito, a primeira vez que eu preguei na igreja, quando eu subi no púlpito, tinha uma Bíblia versão Figueiredo, que era naquela ortografia antiga, de farmácia com PH, de L com 2 L's. E então, de cara, foi o primeiro desafio. E eu tive contato com isso, alfabetização de adultos, através da minha mãe, que era uma alfabetizadora de adultos. Ela alfabetizou muita gente. Então, eu via aquela dificuldade. Então, tendo passado por várias reformas, eu me revoltei com essa última, e às vezes eu tenho algumas ideias com acento. Eu tenho dificuldade de ter ideias sem acento. Mas eu tenho que obedecer às normas, né, para ser entendido. Mas há um movimento bastante grande que eu tenho acompanhado pelas redes sociais lá em Portugal, onde o pessoal se recusa terminantemente a escrever com essa nova ortografia, e há editores que não publicam com a nova ortografia. Ou seja, se foi pior impô-la, talvez seja ainda muito pior agora negá-la. Ou seja, conseguimos o que desejávamos. Estamos, os países da língua portuguesa, mais uma vez desunidos agora por problema da ortografia. Então, eu terminei lá o ginásio, gostaria de fazer uma menção também ao professor de História, Denis de Paula Araújo, que me atraiu para o estudo da história, porque ele sempre fechava lá o Borges Hermida, que era o compêndio, como você falava, de história, e nos contava histórias além da história, que é algo que hoje em dia nas redes sociais faz muito sucesso, inclusive com revisões da história, algumas delas bastante tendenciosas. Então, ele tornava para nós a história algo muito vivo. Cheguei até a participar de um concurso em nível municipal, como se fosse uma Olimpíada de história. Então, isso foi me marcando. Eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente curiosa, de muitos interesses, de múltiplas vertentes. Eu me tornei professor de matemática quase que por acaso. O curso de matemática estava começando em Sorocaba. Todos os meus colegas, eu me formei no científico, já conhecia,
ia começar o ensino médio, o segundo grau, o colegial, como na época chamava, já havia uma divisão. E eu fui para o curso científico, porque imaginei que era mais adequado para mim. Hoje Foi eu no vejo que Estadão, né, talvez que você fez, no Júlio Prestes de no Albuquerque. Estadão. É, Isso, Júlio Prestes de Albuquerque eu fiz. O é. curso chamado curso científico, onde Científico. basicamente os alunos se dirigiam ou para medicina ou para engenharia. Entendi, Perguntaram para mim, mas como eu não sei se é engenharia ou medicina. É que entendi. você tem que decidir agora. Ou você vai, se for fazer medicina, você vai fazer biologia. E se você for fazer engenharia, você vai fazer desenho geométrico, geometria descritiva. Eu falei, rapaz, biologia tem que decorar um monte daqueles nomes. Eu vou fazer. Eu, então, fui me encaminhando. Como o curso de matemática Sorocaba estava abrindo naquele ano, meu pai, a propósito, teve grande participação, inclusive de influência no MEC para a aprovação do início do curso. Eu acabei indo para o curso de matemática e desafiado por tudo aquilo, acabei ficando, depois me entusiasmei pelo fato de ser professor de matemática. Uhum. Então, essa é, resumo, o começo da minha vida escolar, e eu gostaria também de destacar, nesses tempos do curso científico, que nós tínhamos, nesse curso, mesmo no curso científico, uma visão bastante humanista e ampla da cultura. Era um curso científico, o próprio nome dizia. Mas nós tínhamos aulas de filosofia, de 2 anos de filosofia, nós tínhamos língua portuguesa em todos os anos, e na língua portuguesa eu gostaria de destacar o professor Benedito Leto, que foi o primeiro professor a se interessar pelas minhas redações. A propósito, ele era muito exigente com as redações, chegava a ser grosseiro. Eu me lembro bem que um colega se atreveu a escrever poesia. Ele falou: "Você não sabe, não faça". E ele gostava das minhas redações, ele ria muito, que era o maior elogio que alguém pretensamente bem-humorado quer, que alguém ria das coisas que ele escreve. Então, a propósito, eu gostaria de contar um episódio do professor Benedito Clé. Um aluno apresentou um texto que, na verdade, não era dele. Ele pegou um texto, acho que de Antero de Quental, fez algumas modificações e entregou para o professor, como se fosse uma redação própria. Aí o professor Benedito Cleto leu, ficou extremamente irritado, falou: "Olha, de duas uma, ou você copiou esse texto de Antero de Quental, ou esse texto foi psicografado de Antero de Quental. Esse texto não é seu". Eu tive como professores algumas sumidades, né? O professor Valério Gozano, por exemplo, me lembro de uma piada em que ele fez quase que involuntariamente. Ele falou para a nossa classe que vocês estão vendo esta linha imaginária. A gente não sabia, todos nós estamos. Ele falou assim: vocês não estão vendo, não. Essa é uma linha imaginária. Coisas assim, sabe? Sei. Então, eu tenho essas boas lembranças da escola. Fui, então, terminei o científico, fui estudar matemática, me tornei professor de matemática, dei aula por bem mais de 30 anos, metade desse tempo na escola pública, e no outro tempo, por 32 anos, acho que uns 20 deles ao lado do meu querido Roberto Samuel, professor. Muito Então, essa é a bom. minha vida escolar. Sim. E aí você, logicamente, como pai, né, de 3 filhos maravilhosos, acompanhou também essa formação deles, né?
E eu percebo que você sempre foi muito defensor, né, das atividades que eram desenvolvidas pelo grupo Catarsis. Conta um pouquinho a respeito dessa chegada deles lá no colégio e como foi essa participação deles nessas atividades. Eu logo aprendi, muito com o filósofo e educador John Dewey, que a educação não é preparação para a vida. A educação é vida. E eu, então, guardo lembranças muito interessantes dessas atividades que me instigaram na escola. E muitas delas eram atividades fora do currículo escolar, às vezes fora da escola, fora do dia normal, dos horários normais de aula. E das aulas mesmo, as recordações são meio de passagem. Eu estudava o suficiente para passar. Se havia algum desafio, eu estudava para ser o primeiro da escola. Ou não estudava. Mas nos trabalhos, nas atividades, eu costumava me envolver bastante. Eu, por exemplo, politicamente, eu nunca me omiti e me considero um democrata. E eu acho que as raízes dessa democracia não estavam em casa, na minha casa, visto que meu pai era militar, né? E alguém acostumado a ser mandado e principalmente a mandar, foi com um trabalho que me foi proposto sobre a Revolução Francesa. Eu, para falar a verdade, não sabia nem bem onde era a França, mas eu pude acompanhar toda aquela movimentação num trabalho que eu fiz com grande dedicação. Então, isso me marcou. Me lembro também de um trabalho que eu fiz sobre mitologia grega. Esse era o tema. Uhum. Então, eu vinha lá da Vila Hortência, atravessava a cidade todinha para frequentar a única biblioteca digna desse nome que tínhamos em Sorocaba, que era a biblioteca da Faculdade de Filosofia. Ali, não, no início do Trujillo. Eu era conhecido lá. Né? Então, eu pude fazer um trabalho e já bastante ousado, porque eu fiz uma comparação, não era esse o tema era mitologia grega, a comparação da mitologia grega com a mitologia romana, que é algo bastante simples para um aluno de talvez 10, 12 anos, era algo bastante desafiador. Isso veio me ajudar bastante depois nas tarefas, nos desafios como escritor. Então, na educação que eu e a Ieda procuramos dar aos nossos filhos, estava esse prestígio a atividades extracurriculares, sobretudo a iniciativa do Roberto Samuel com esse grupo de teatro. Diferentemente de alguns pais, nós éramos abertos à possibilidade de que nossos filhos se tornassem artistas, dentro daquela ideia os nossos pais tiveram que aprender a guerra, nós tivemos que aprender as ciências e os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam artistas. Nenhum deles foi artista, mas continuam fazendo arte de vez em quando, né? E eu gostaria de contar que realmente era um investimento, porque sábado é um dia de um pouco de descanso e a gente, ainda logo depois do almoço, depois da feijoada, você tem que levar os filhos para os seus encontros com o professor Roberto Samuel, que sonhava com um grupo de teatro. E aí eu destaco a Lina, que é a segunda filha, hoje mãe do nosso neto. A Lina, quando nasceu, havia um diagnóstico prévio de ser Down. E a Ieda não aceitou o diagnóstico da minha esposa. E nós a criamos ignorando esse diagnóstico. Mas alguns traços estavam marcados, não apenas físicos, né, aquela carinha de japonesinha que ela tem, aqueles olhinhos típicos, né? Ela tinha, pelo menos, ela não falava.
Imagine uma criança que não falava. Provavelmente hoje seria até colocada num certo espectro de neurodivergência. E depois ela começou a falar, mas ela não tinha uma linguagem própria, ela só repetia o que o irmão, o Levi, o mais velho, falava. E como ele era muito falastrão, tinha muita coisa para copiar dele. A Lina era um papagaio. Mais tarde, ela começou a falar com uma linguagem própria. Mas era uma gagueira, sim, constrangedora, que nos entristecia bastante. Era difícil conversar com ela, porque uma frase demorava séculos para sair. E ela foi, aos poucos, desenvolvendo, e nesse desenvolvimento, o ponto culminante foi o teatro. Eu falo disso com toda emoção, e creio estar também falando no nome da Ieda, minha esposa, que acompanhou tudo isso e estimulou também. Então, com o Roberto Samuel, eles aprenderam, os nossos filhos, aprenderam a se concentrar, a se expressar, a colocar a ênfase correta nas palavras, a saber para onde olhar, com quem estamos se comunicando. E, como eu disse, eu tenho a gravação até hoje, na apresentação do Anjo Calminho, a Lina fazia um papel bastante importante, onde ela era o que foi beneficiário do milagre, né? Ela segue. E as participações dela foram extremamente emocionantes. Eu me lembro de pessoas chorando. Então, imagine o que um pai e uma mãe recebem como fruto, como recompensa de um penoso trabalho, não apenas seu, mas, sobretudo, de um professor como Roberto Samuel. Quer dizer, você vê uma filha que sequer falava, passar a ser aplaudida por um auditório, talvez por umas 300, 400 pessoas, muitas delas chorando, todas elas em pé, aplaudindo o desempenho de toda aquela moçada, e onde nós destacávamos a Lina, porque o ponto de partida dela tinha sido um ponto muito difícil, alguém que simplesmente não falava. Então, nós somos eternamente gratos, além da gratidão que eu tenho pela amizade que o Roberto Samuel sempre me dedicou, a gratidão pelo benefício que a sua iniciativa e o seu trabalho nos proporcionaram, que é ver a Lina ser aplaudida de pé. E eu tenho certeza que grande parte daquelas palmas, daqueles aplausos, se referiam a ela, porque era um momento importante para aquela. Hoje ela é uma pessoa bastante desenvolvida, ela é assistente de juiz do tribunal, é uma pessoa que tem contato com testemunhas, com advogados, então comunicação e expressão não é mais problema para ela. Desde que nós recusamos um diagnóstico prévio, e a Ieda tem muito a ver com isso, ela não aceitou o diagnóstico, e nós procuramos saber, afinal, o que havia de preciosidade na vida da Lina, apesar das limitações que aquele diagnóstico apresentava. Hoje não há traços sequer físicos dessa síndrome que o médico inadvertidamente tinha diagnosticado. Então, essa é a nossa experiência com o grupo de teatro. Não foram artistas, mas foram abençoados por um professor artista. Tem muita coisa que eu realmente não sabia, né? A gente, quando está desenvolvendo aquela atividade, com muito prazer, né? Mas em nenhum momento eu percebi nada disso. Eu sentia, logicamente, uma certa timidez, né, dela, e de vários outros, né? Porque nós tivemos lá vários outros e tinham muita timidez. Inclusive, um deles
chegava a fugir, né? Um do grupo, inclusive, ele chegava a fugir, ele chegava, ficava um pouco, depois ele fugia, né? E aí, devagarzinho, ele foi se acostumando com o grupo até se envolver, né? E apresentarem o trabalho, todos, né? Com bastante desenvoltura, né? Mas eu agradeço, me sensibilizo bastante com a sua fala, mas não tem nada a ver comigo. Realmente é uma partilha, ali a gente faz uma mediação apenas, e quem desenvolve tudo são eles mesmos, né? Nós só motivamos. E eles foram maravilhosos, seus filhos muito educados, as outras crianças também que estavam junto lá, muito educadas, porque naquele momento nós, inclusive, envolvíamos tanto alunos do Colégio João Aguirre como funcionários, tinha funcionário auxiliando em todo o processo, e depois também alguns professores, o caso da Fernanda Maia, que entrou também ali no Saltimbancos, e vários que auxiliaram naquele momento, eram alunos, hoje são professores, inclusive a Tânia Boy passou a ser coordenadora do curso de teatro da instituição, fez curso de letras, mas são coisas que vão acontecendo naturalmente, né? Nós estávamos aprendendo também, né? Eu estava aprendendo a fazer tudo aquilo, não era e não sou até hoje nenhum grande especialista dentro da área, né? Mas eu só tenho gratidão a você e a eles, né? A Ieda também, de acreditar nesse trabalho, e realmente uma gratidão muito grande, porque essas atividades só trouxeram para nós muita alegria, né? A minha gratidão nesses depoimentos, nesses seus depoimentos, né? Eu queria também ouvi-lo agora contando um pouquinho da sua experiência enquanto escritor. Como que essas coisas acontecem, como foi essa publicação? Conta um pouquinho para nós a respeito disso. Antes de nós encerrarmos, eu quero ouvir isso daí, né? Você, né, escritor e membro da Academia Sorocabana de Letras. Conta um pouco para nós. Eu escrevo desde sempre e não sou lido desde sempre. Na verdade, a gente escreve porque é a voz que temos. Eu diria que eu nem sou escritor. Eu encontrei uma palavra que me define bastante bem. É um neologismo, escrituriente. É alguém que tem uma compulsão a escrever. Eu até imaginei que quem criou essa palavra a criou a partir de parturiente, isto é, alguém que foi engravidado e precisa dar o parto. Então, eu sou engravidado pelo que eu leio e tenho que dar à luz aquilo que eu elaborei. Então, eu sou basicamente um leitor. Eu até conversei off com o Roberto, comentando que há aquelas listas, 100 livros para você ler antes de morrer. Eu diria que eu tenho essa lista, mas ela deve ter mais de 10 mil livros que eu tenho que ler. Inclusive, para satisfazer a isso, eu costumo ler, às vezes, 5, 6 livros ao mesmo tempo. A menos que seja ficção. Se for ficção, aí é necessário ler na sequência, até para aproveitar a, a ideia, a narrativa, né, o enredo do autor. Se não for ficção, livros de filosofia, por exemplo, ou livros práticos, eu leio bula de remédio, em qualquer lugar eu encontro alguma coisa, gosto de reelaborar e publico, por exemplo, nas redes sociais. Quando você as mencionou, a que eu tenho usado bastante ultimamente esse é o Twitter, onde eu encontrei alguns vestígios, eu digo vestígios, de vida inteligente. Eu uso o Twitter, por exemplo, como um clipping de notícias. Ele é muito interessante para isso,
Porque antes que a imprensa publique, você já encontra ali. Então, o que eu fiz? Eu passei a seguir uma centena de jornalistas, alguns deles das áreas que me interessam, que é economia, política, esportes, questões sociais, e as notícias vão chegando e eu uso e dou ali os meus pitacos, faço meus comentários, e com isso também eu exercito o que eu considero uma virtude do escritor, que é a concisão, porque lá o limite são 180 caracteres. Ou eu consigo falar o que eu quero falar em 280 caracteres, ou então um pedaço vai ter que passar para outro Twitter, né? Então, quando os textos são maiores, eu tenho meu blog, salvador.com.br, no Twitter também, em Salvador. Às vezes eu costumo postar também no Facebook, que é um outro público, né? E muito raramente no Instagram. Não me adaptei muito no Instagram, porque é muito biquinho, muita gente anda foto fazendo biquinho, e eu já tentei fazer esse biquinho, fica pior do que eu sou. Então, então eu sempre escrevi, costumo escrever contos, há alguns deles publicados no meu blog, e uma vez, e ficavam assim, iam para a gaveta, né? A editora do escritor é a gaveta. Bom, sendo colocado, ou no caso agora moderno, é no HD, mas vai ficando lá. E essa questão de escrever teve um grande impulso quando meu neto nasceu, e eu comecei a escrever textos que eu imaginava serem adequados de literatura infantil, cheios de fantasias, de imaginação, ou pelo menos eu as queria assim. E uma vez nós conhecemos um casal que mudou no nosso prédio, e esse casal vinha de Portugal, o marido da Suzana, o Pedro, ele veio para dar aulas na UFSCar, aqui de Sorocaba. E eles tinham um filhinho da idade do nosso neto, Tiago, e eles fizeram amizade. Foi o primeiro amiguinho brasileiro do Rodrigo. E um dia eles foram visitar o Tiago, e eu então preparei as ilustrações, que eu gostava também de ilustrar. Estou com dificuldade hoje em dia por firmeza na mão, procurando uma nova maneira de expressar as minhas ilustrações, que não dependem muito de uma certa habilidade fina, né? Então, fiz umas ilustrações e contei a história do meu livro e ofereci aos dois uma edição caseira do livro. Então, a mãe do menino, a Suzana, com aquela costumeira sinceridade europeia, ela falou: Salvador, você vai publicar isso? Eu falei: não, você escreveu com meu neto. Ela falou: olha, é muito egoísmo seu escrever só para o seu neto. Porque a história que você conta neste livro é para mais crianças. Você é um egoísta. E, então, refletindo sobre isso, eu então resolvi reunir alguns contos adultos num livro que foi publicado por generosidade de alguns amigos que se cotizaram numa vaquinha, e hoje se chama crowdfunding. Na verdade, é uma vaquinha, né, para custear o livro. E ele então foi publicado. Ele se chama Contos de um Migrante Digital, que tanto pode ser lido como uma reunião de contos, como se alguém desejar, como ele tem uma sequência de narrativas que amarram os contos entre si, poderia ser lido também como um romance, embora numa forma um pouco inusitada. Mas, como diz Mário de Andrade, se o autor diz que é um conto, então é um conto. Eu considero como um livro de contos, embora tenha uma narrativa. É alguém da minha idade que entra
neste mundo das redes sociais digitais, e ele vai tendo, ele cria perfis diferentes. Na verdade, são 9 perfis, cada um deles correspondente a um planeta, e ele, então, começa a ter contatos com gente mais nova, crianças, jovens, adolescentes, adultos maduros, velhos, idosos, até mais que ele, e cada um vai gerando algumas peripécias que são os contos. Então, ele foi publicado, a apresentação, o lançamento foi bastante concorrido, muito divertido, foi um ponto de encontro dos amigos, e a coisa ficou por ali, porque o mercado editorial é um negócio complicadíssimo, né? Mas há essas oportunidades hoje das redes sociais. Por exemplo, eu posto um Twitter ali, embora tenha poucos seguidores, exatamente por não me envolver em polêmica, eu vejo nas estatísticas que ele é visto por milhares de pessoas. Quer dizer, teria que ser um autor de literatura impressa bastante conceituado, muito popular, para ter o acesso que a gente tem nas redes sociais. É claro que é um público bastante variado, nem todos entendem o que a gente escreve, alguns até se rebelam contra isso. Então, eu estou escrevendo, produzindo, grande parte do que eu produzo eu não publico. Eu gosto sempre de ter a certeza de que não vou me arrepender depois. Não estou envolvido em batalhas de palavras ou de conceitos, de ideologias. E, na verdade, eu gostaria de ser influente, um influencer, num bom sentido. Esses dias mesmo eu postei algo mais ou menos assim. Uns dizem que chove, outros que não. Eu quero levá-lo até a janela. Então você vai elaborar uma filosofia de vida e decidir se molhar ou não. Eu quero oferecer uma informação a mais para que a pessoa tome suas decisões, se molhar ou não. Confesso que nesses tempos está sendo difícil, às vezes eu sou agredido nas redes sociais, até por desconhecidos. E se a pessoa não me agredir, eu curto o comentário e paro lá, né? E estabeleci uma prática que é a mesma do boxe olímpico, das lutas olímpicas. São 3 rounds. Se alguém comenta o meu post, eu respondo, e se ele continuar o assunto, a partir do 3º round ele está encerrado. Se, ao contrário, eu fizer um comentário e a pessoa fizer a réplica, eu tenho direito a mais um comentário e paro por ali. Senão, não tem fim. Já perdemos muitos amigos dessa temporada e posso garantir, pela idade que tenho, que nenhum político vale mais que qualquer um dos nossos amigos. Mas, infelizmente, nem todos entendem assim. Então, eu diria que eu escrevo para viver. Mais ainda, eu preciso escrever para sobreviver. E espero que nessa parturiência, o que eu escreva chegue a sobreviver a mim. Inclusive, eu tenho um amigo, confesso aqui em público, eu tenho um amigo encarregado de continuar publicando os meus textos após a minha morte. Tá? Porque alguns estão lá para isso. Para ser publicado. No momento, talvez não seja adequado. Alguns, por certo, vão parecer datados, mas estarão lá à disposição. Talvez seja esse o legado que eu deixarei para o meu neto. Foi a motivação. Muito bom. Então, Salvador, agora eu queria que você, né, para encerrar, dissesse alguma coisa que você acha que ainda não falou.
Alguma coisa você sim. queira falar para nós encerrarmos. Lógico que a gente teria muita coisa para conversar, mas tudo tem um tempo, né? Então, seria isso. O que eu não falei é sobre a minha vertente teológica. Eu diria que eu nunca imaginei que eu ia sentir vergonha de me confessar evangélico. Mais ainda, eu não, nem nos piores pesadelos, eu jamais senti a vergonha de ser pastor. Eu confesso que, ultimamente, está difícil você dizer que é pastor, porque você é confundido com uma horda de assassinos, de ladrões, de gente venal, que se apossa do ministério sacerdotal, que é algo tão importante, para transformar isso aí num meio de vida. Não existe a profissão de pastor, a menos que ela seja entendida como uma profissão de fé, uma confissão da sua posição social e do necessário cuidado com as suas ovelhas. Não é isso que eu tenho visto. Então, eu tenho nas minhas manifestações nas redes sociais tentado mostrar o que eu chamo de essencialmente evangélico. Porque, ao contrário do terrivelmente evangélico, eu gostaria de ser essencialmente evangélico. O evangelho é simples. E está longe de ser algo terrível. Eu não consigo entender essa expressão terrivelmente evangélico. Eu entenderia essencialmente evangélico, simplesmente evangélico. Então, eu tenho um perfil no Twitter, no qual eu publico mais essas coisas de natureza teológica, teologia prática, não são reflexões sobre calvinismo, arminianismo, predestinação, pós-milenarismo. Eu não me envolvo com isso daí, embora tenha estudado bastante o suficiente, até para saber que isso é uma grande bobagem, né? Então, eu publico, e o nome com o qual eu publico no Twitter é uma brincadeira com esse lema de Deus acima de tudo, e o Brasil acima de todos, algo assim, né? Então, o lema é a vida acima de tudo. Deus ao lado de todos. Porque eu creio em um Deus que é altíssimo, mas é também pertíssimo. E eu tenho suporte bíblico, profético, para dizer isso daí. Então, eu procuro proclamar o evangelho, quer dizer, o evangelos, a boa notícia. Se eu não tenho boa notícia a dar, eu me calo. Eu acho que assim deveria ser todo profeta, todo pastor, todo missionário, todo apóstolo. A propósito, eu brinco dizendo que um desses pastores aí, ele ligou para mim, falou: Salvador, queria comprar seu nome. Eu falei: por quê? Ele falou: olha, eu sou um mero apóstolo, você é o Salvador. Mais ainda, você é o Salvador mor, quer dizer, o maior de todos. Então, eu preciso desse seu nome para melhorar o meu império religioso. Evidentemente que isso é uma piada. E eu fico com uma expressão de Karl Barth, que é considerado o teólogo da linhagem, da linha reformada, o mais importante do século XX, em que ele, chegando nos Estados Unidos, eu nunca consegui me certificar se foi a única vez que ele esteve lá, mas com certeza era uma das primeiras, e um repórter falou assim: olha, depois de tudo que o senhor escreveu, e ele escreveu muito mesmo, e eu não sou ruim de leitura, o comentário que ele fez da Epístola de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, é dessa grossura, e eu li na tradução, eu não li no original, eu li na tradução. Eu diria para você que eu desanimei lá pela metade, foi um tour de force. E ele, chegando aos Estados Unidos, o repórter perguntou assim: de tudo que o senhor aprendeu, o senhor poderia resumir um pouco para a gente? E ele disse assim: olha, Deus é amor.
Quer dizer, toda aquela elaboração teórica, um homem tão erudito como ele resumiu assim: Deus é amor. E esse é o resumo que eu gostaria de passar nos meus escritos, que são crônicas, eventualmente contos, mas, sobretudo, poesia, que é chamada pel-poética, uma poesia com uma vertente de natureza religiosa. Então, publiquei algumas coisas, quem sabe um dia eu virei a publicar um livro de poesias, de poemas, nessa linha teopoética. Isso eu gostaria de dizer, foi o que ficou faltando dentro desse leque de afirmações. Eu diria que, como o Machado de Assis disse, eu sou um colibri. Quer dizer, vai dar uma bicadinha numa flor aqui, dá uma bicadinha noutra flor ali, dá uma bicadinha noutra flor assim. Eu só não vou bicar a boca do jacaré. Como diz aquela história, né? Os puxa-sacos são como os beija-flores, que vão lá na boca do dente do jacaré e bicam aquele restinho de alimento que tem lá. Acho isso muito perigoso. Muito bom. Muito obrigado, Salvador, viu, por tudo. E obrigado pela confiança em relação aos seus filhos. Obrigado por esse momento, esse bate-papo e a nossa gratidão sempre. Tá bem? Eu agradeço esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estão nos acompanhando, né, nesse Narrativas Compartilhadas, e até o próximo momento, a próxima conversa. Nossa gratidão e até breve. Obrigado, Salvador.